Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Leandro aqui. Galera, estamos mais aí para mais uma aulinha de matemática básica, matemática do sub-zero. Tá começando lá embaixo para que a gente vá subindo e que você possa ir aprendendo a matemática junto conosco. E é claro, eu estou aqui para te ensinar como que você faz os principais recursos. Lembra lá, já há algum tempinho atrás a gente trabalhou com um programinha que a gente descreveu quais são os passo a passo, quais são as etapas pelas quais a gente vai passar por aqui. E aqui agora a gente já está, se eu não me engano, acho terceira, quarta aulinha, não tem problema. Tá? Você pode voltar a assistir as outras aulas, elas são episódicas, elas se completam por si só. Então você pode assistir, ela vai ter um início, meio e um fim dentro de cada uma delas. Tá? E aí, se você está chegando aqui agora, se você ainda não era aluno, eu sou aqui o professor Leandro e eu estou aqui para te ajudar a desmistificar a matemática. Como diria o nosso caro colega algum professor de matemática, a boa temática. Né? Então, é importante que a gente tire essa ideia de que a matemática é ruim. E aí eu estou aqui para te ajudar com isso aí. Eu sei que às vezes você, assim como eu, se você estudou em escola pública, às vezes o ensino também não era tão favorável. Não estou nem culpando os professores, sempre gosto de deixar claro isso. Mas é o próprio problema relacionado à instituição, aos métodos de ensino. Mas aqui a gente está para auxiliar. Hoje é possível que você aprenda, que você goste da matemática. Muito bem, estamos seguindo aqui. Nós estamos passando lá da matemática básica, como já falei para vocês. E aqui nossa etapa, eu vou jogar na tela aí para você. O tópico nosso hoje vai ser divisão. Divisão. Essa aqui, né, da matemática básica, a gente já viu soma e subtração, a soma mais a subtração. E a gente já viu também a multiplicação. E agora a gente está na fase da divisão. Lembrando que a divisão é uma operação contrária à multiplicação. Então, quando você multiplica, o oposto dessa operação é a divisão. E a divisão, muita gente tem um certo receio sobre a divisão, porque acha que ela é muito complicada, muito complexa, às vezes se perde um pouquinho. Mas, galera, sendo bem sincero para você aqui, divisão é bem tranquila. Tá? Então, se você souber alguns macetezinhos que eu vou entregar para você, mas para isso você tem que ficar até o final. E ó, já vai comentando aqui, tá? Deixa eu ver, acho que é desse lado, né? Já vai comentando aqui, eu já vou lendo aí também, já vou respondendo para você. Se tem algum tema que você quer trazer, se ficou alguma dúvida das aulas anteriores, tá? Vai colocando aí que eu vou acompanhando. Eu vou aí, conforme a gente vai trocando a nossa ideia aqui, trocando as figurinhas, eu vou te respondendo aqui direto. E se você está gostando desses conteúdos, obviamente, vou pedir para você dar o seu like, tá? Senta o dedo nesse like aí, porque é importante para que a gente possa dar continuidade a essa série. Né? Se a gente tiver baixos likes, baixos views aí fatalmente a gente vai ter que encerrar e aí quem está acompanhando, né, acaba sendo prejudicado. E se você está gostando, né, se você também tiver crítica, fala, professor, eu podia ter feito dessa forma, né, eu estou aqui para aprender com vocês, tá bom? Galerinha, seguindo então aqui, a divisão, eu vou falar um pouquinho da parte de nomenclatura dela, tá? Essa nomenclatura não é tão assim importante, tá? Não é assim algo que se você não souber vai afetar a sua vida. Mas é importante você conhecer, até porque às vezes você ouve em algum lugar, e aí como a gente está na sub-zero aqui, então é bom para que você possa ir tirando esses aprendizados. E eu vou começar da seguinte forma, eu vou pegar um número básico aqui, tá? Eu vou colocar aqui o número 7, e eu acho isso super importante, porque esse 7 aqui, eu gosto muito do número 7, porque Leandro tem 7 letras, então eu já aproveito fazer essa partezinha aqui. Imagine que eu pegue o número 7 e eu queira dividir ele por 2. Tá? Vou dividir o 7 por 2. Isso é tranquilo, né? A gente sabe que um dos sinais da divisão é aquele Lzão lá, aquela divisão aqui, ó. Isso aqui já diz para nós como que eu quero dividir. E aí, como é que eu faço a divisão? Tá? Sei que você já sabe, mas como que a proposta é para a gente caminhar junto, eu vou te mostrar aqui. Imagine o seguinte, você tem lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Eu ia fazer isso tudo estrelinha, mas acho que vou fazer tudo bolinha. Você
tem 7 objetos. Imaginando que você tenha lá 2 recipientes, certo? Tem lá 2 recipientes, recipiente A e recipiente B. E você quer fazer o seguinte, você quer dividir essas 7 bolinhas, 7 moedas, imagina que são 7 moedinhas aqui, e você quer dividir entre esses 2 potes. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui a primeira moedinha, deixa eu até apagar ela aqui, e vai colocar ela dentro desse pote. Vai lá, pega a segunda moedinha, coloca ela dentro desse pote. Beleza? E assim a gente vai fazendo, ó. Eu coloquei 2, e aí posso colocar mais? Pode, mas só que agora eu vou fazer o seguinte, coloco aqui, moedinha, eu vou colocar 2 ali. Tô colocando. Tá. Quero colocar mais uma. Opa, sobrou 3 ainda. Vou colocar mais uma em cada um, para ficar justo. E vou colocar mais uma do outro lado aqui também. Só que olha só, agora eu tenho somente uma moedinha, que é o que me sobrou aqui, ó. Só essa aqui. Eu não posso colocar ela nas duas, eu tenho que deixar, eu quero deixar números iguais para que seja justo. Então eu já coloquei 3 moedinhas aqui e 3 moedinhas aqui. Repara que não tem mais o que eu fazer. Então, se dessa forma, perceba que eu estou te dizendo que para dividir por 2, eu coloquei 3 em cada um. 3 em cada um. E eu tive o quê? Um resto. Me restou uma. Então, esse aqui foi o que restou. Restou uma bolinha. Aí eu vou apagar isso aqui. Já a gente ficou mais... Acho que ficou mais nítido aqui para vocês. E aí, olha só. Você vê que eu já vou jogando ele para cá. Então, significa que eu tenho o 3. Esse 3, olha o que ele significa. Significa que eu tenho 2 vezes o 3, certo? Porque não foi isso que a gente tinha nos potinhos? 3 bolinhas 2 vezes? Mais 1. Isso é igual ao quê? Ao 7. Concorda comigo? Então eu posso escrever o 7 dessa forma. 2 vezes 3 mais o 1, que é o resto. Veja que eu sei que 2 vezes 3, isso aqui a gente já viu na multiplicação, isso aqui é 6. E olha que interessante, quando você vai fazer isso aqui, significa que você vai pegar aqui o 3, multiplicar pelo 2, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Olha só, você tem aqui o número 3, esse 3 multiplica esse número 2 que está aqui, e para que eu vou jogar ele aqui embaixo agora, deixa eu jogar com outra cor aqui, vou colocar com preto mesmo, e vou subtrair isso aqui. 7 menos 6, 1. Repara que exatamente, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho esse aqui como sendo o meu resto. E a gente acabou de descobrir que a palavra resta porque realmente é o valor que resta, que não tem mais para onde ir, né? Não tem como dividir ele. Na verdade, até tem como continuar, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho daí das casas decimais. Por enquanto, vamos nos ater a esses detalhes aqui. E aí, olha só. Agora falando das nomenclaturas, já sei o resto. Aí eu vou ter aqui esse número 3, ou melhor, o número 3, ele vai ser aqui o que a gente chama de quociente. Quociente. Muito bem. Aí eu tenho o 7, e o 7 está sendo dividido pelo 2. Se ele é dividido pelo 2, o nome desse 2 aqui é divisor. Vou até colocar com D minúsculo, para a gente ficar mais fácil aqui. Divisor. Divisor. Olha que bacana, tá? Então, tenho aqui o divisor, e aí o que vai me sobrar? Esse número 7, que ele é quem está sendo dividido. Aqui a gente chama ele de dividendo. Dividendo. Certo? Então, olha que bacana, galera. Então, você já sabe. Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado aqui para a gente começar a ver um pouquinho mais como funciona. E aí, você já vai ter aqui, eu tenho o dividendo, eu tenho o divisor
tenho o quociente e, por fim, eu tenho o resto. Dessa forma aqui, tá? Então, isso aqui, para mim, já é o que eu tenho, eu estou trabalhando com as nomenclaturas. E aí já ficou claro para você como que eles funcionam. E olha que interessante. Quando você... Eu vou voltar para cá. Quando eu fiz essa divisão do 7 por 2, então o 7, você vê, 7 por 2, ele está dizendo assim, ó, eu tenho quantas vezes o 3 aqui, ó? Eu tenho 3 vezes 2, já, a gente já colocou aqui do lado. Então eu tenho 3 mais 3 mais 1. Né? Então, como eu tenho aqui 2 vezes o 3, 2 vezes o 3, mais 1. Isso aqui são as propriedades, depois a gente vai falar sobre elas, tá? Mas já é importante para você começar a entender um pouquinho mais como que a gente vai trabalhar com esses valores. Eu vou puxar aqui para o nosso quadro branco. Então, primeira característica e nomenclatura, ok, já fizemos aqui. Eu acho que ficou muito claro e acho que ficou bem tranquilo para você entender, tá? Se você não ficou com alguma dúvida, posta aqui, tá? Comenta aqui comigo que eu já vou te respondendo aí, tá? Já dou uma olhada aí. Seguindo, então olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar um outro número. Vamos pegar aqui 842. Imagine que você queira dividir 842 por 2. Eu vou começar com um número básico aqui, para a gente começar a entender o passo a passo bem tranquilo, bem fácil para você. Galera, sempre a gente começa olhando para o número que está mais à sua esquerda. Sua esquerda dá para cá, né? Deixa eu ver, dá para cá. É que depende do lado que você está assistindo. A minha esquerda é essa aqui. Se eu estou falando aqui, está ficando trocado para você. Então, mas é o número que tiver mais à sua esquerda. Pegou a esquerda, você pega esse número. 8 é dividido por 2? Como é que você sabe? Eu vou pegar só o 8 aqui, ó. A gente acabou de ver. O 8, acho que o amarelo não ficou legal para escrever, né? Deixa eu apagar aqui, fazer com preto. Então, ó, se eu pegar 8, eu posso dividir ele em algumas partes. Isso aqui significa que eu posso dividir ele em 2, mais 2, mais 2, mais 2. Não é isso? Por isso que a divisão é o oposto da multiplicação. Olha só, eu tenho ele 4 vezes o 2. Certo? Então quer dizer que ao dividir o 8 por 2, isso me dá o valor 4. Porque eu peguei e fui separando ele em frações. Olha que interessante, vou aproveitar aqui. Se eu quisesse fazer 9 por 2, dá? 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Não tenho mais 2. O que eu faço? Sobrou o quê? Sobrou 1, mais 1. Então, lembra, a gente viu agora há pouco que eu poderia escrever ele 4 vezes 2 mais 1. Mais 1. Certo? Então, essa aqui é uma outra forma de escrita. Vou apagar, porque isso aqui não é importante agora, só porque eu queria ilustrar para você entender o que aconteceu aqui. E aí, a gente acabou de perceber que aqui eu gerou o número 4. Certo? E aí, eu faço o seguinte: 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, resto 0. Beleza? Feito isso aqui, a gente vai jogar o 4. Né? Descemos esse 4 para cá. 4 é divisível por 2? É. Quanto dá? 2 vezes. Vou até mudar a cor aqui para a gente entender os passo a passo. 2 vezes. 2 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0 novamente. Beleza? Tá tranquilo? Estão comigo? Estão comigo? Tá gostando? Tá entendendo? Tranquilo. E agora, olha só. Vou descer a unidade. 2 é divisível por 2? É 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Ou seja, como acabou a minha divisão, acabou, não tem mais para onde ir. Como não tem mais para onde ir e meu resto final aqui é 0, né, isso aqui, sabendo como não tenho mais aqui é o meu resto, dizer que um número é divisível por outro é quando no final da divisão o resto é igual a 0. Isso significa dizer que um número é divisível por outro, tá?
Então, essa é uma forma da gente conseguir entender como ele funciona. Agora, imagina o seguinte, e se eu te passasse, passando um pouco mais para aquele lado, um número... Aqui não, só para recordar, se quer como se eu tivesse que é 2 vezes 421 é o mesmo que 842. Tranquilo? Muito bem. Seguimos aqui. Ok. E agora imagine o seguinte. Imagine que eu tenha o seguinte número aqui. 235. E você vai dividir isso aqui por 2 para mim. Tranquilo? Como é que você vai dividir isso aqui por 2? Mesmo procedimento. Começa no número mais à esquerda. E agora, claro, você já está entendendo, já sabe como é que é. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Baixamos o 3. 3 dá para fazer? Dá para fazer uma vez. 1 vezes 2, 2. Aqui ele vai sobrar 1. Tá? Baixa o 5. 15. 15 dá para dividir por 2? Fala, qual que é o número? Então é só você pensar. Para chegar no 15, é claro que eu sei que você já sabe, mas só para entender o raciocínio. Assim, ó, o 15 é 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Opa, passou. Então, 14, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, eu sei que você não faz assim, mas é porque eu estou te explicando desde lá da base, tá? Para gente seguir o raciocínio. Então eu já sei que é 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 1, sobrou 1. Então aqui nesse caso, nós temos um valor que ele gerou um resto. Um resto. Tá? Então, se eu fosse escrever os 235, seria 2 vezes 117 mais o resto, mais 1. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vou dar uma limpada aqui. Joia. Bom, com isso fica bem mais fácil para você entender o modelo de raciocínio. Por enquanto, a gente está trabalhando deixando os restos iguais, sem problema nenhum, mas isso é só para a gente começar a entender os processos. Agora, eu vou começar a fazer um trabalho um pouquinho mais complexo, tá? Para a gente começar a aumentar o grau de dificuldade. Vamos imaginar que eu tenho aqui agora o número 3.445. E eu queira que você divida isso por 15. E agora? Como é que você vai fazer? Vem comigo. Bom, claro que eu não vou, como eu falei para você, eu pego o primeiro da esquerda. Só que o detalhe, o primeiro da esquerda não é divisível, ele é bem menor. Então a gente vai pegar o primeiro conjunto aqui, tá? O primeiro e o segundo elemento. Ele é divisível? Se é, tranquilo, então é o que a gente vai fazer. Vou usar ele para fazer a divisão. Feito isso, já sei que isso aqui vai dar pelo menos 2 vezes, né? 2 vezes 15, 30. Sobrou 1. Tranquilo? Beleza? Agora, olha o que a gente faz. Eu vou baixar o 4. Vou até deixar de outra cor aqui a minha linhazinha. Peraí. Até pegar com uma outra cor. Vou baixar esse 4. Baixei aqui. Agora, 14 é divisível por 15? É menor. Se ele é menor, significa que eu não consigo fazer essa divisão, correto? Se eu não consigo, olha o que você faz. Você vai acrescentar um 0 aqui. Tá? Muita gente se perde um pouquinho de onde surgem esses zeros. Significa que eu não consigo. Por quê? Esse zero, vou até fazer com a cor vermelha, ele funciona... Por que a gente coloca um zero? Porque 0 vezes 15 é 0. Tá? E aqui, olha só, você tem que fazer uma operação para cada número. Então, 14 menos 0 é 14. Veja que eu fiz ela, não estou só trabalhando com o resto. Agora, eu baixo esse 5.
Só que, claro, a gente faz bem mais rápido. Às vezes a gente elimina essa parte da multiplicação por zero, a gente vai direto para baixar outro número. Mas é por isso que ele existe, porque você não tem que ter. Qual o número que eu vou multiplicar ali, então? É o zero. Jogou o zero vezes qualquer número, zero, né? Vai fazer isso aqui. Agora, 145 dividido por 15. Aí você pensa assim, puxa vida, e agora? Eu vou fazer do ladinho aqui para a gente entender o raciocínio. Eu sei que 15 vezes 10 é 150, correto? Se eu tirar 15, né, menos 15 aqui, isso vai me dar quanto? 135. Significa então que 15 vezes 9 é igual a 135. Ou seja, 10 vezes 15 já ultrapassou. E 9 vezes ficou abaixo. Então, ok, vou usar o 9. Então, pego o 9, multiplico pelo 15, isso me dá 135. Na subtração, sobrou 10. Neste momento, eu vou parar por aqui. Poderia continuar? Poderia. Daria? Sem problema algum. Mas, nesse estágio atual que eu quero que você esteja me acompanhando, aqui já está ok. Então, significa que 3.145 é o mesmo que eu colocar 15 vezes 209 mais 10. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então é exatamente isso que a gente fez neste momento, tá? E aí a gente trabalha com um modelo de divisão euclidiana. E aí que é aquele padrãozinho que a gente acabou de ver agora há pouco. Tudo bem, galera? Estão tranquilos? Estão comigo? Agora eu vou pegar um outro valor. Eu vou pegar um outro valor para a gente trabalhar. Esse valor, vamos pegar aqui sei lá, 40.193. E vamos dividir isso aqui, sei lá, 22. Dois patinhos na lagoa. Tranquilo? Dá para a gente fazer isso? Dá. Vamos fazer o seguinte, como eu já percebi que o 22 ele vai precisar, né, desses dois números aqui, claro, porque o primeiro valor 4 é bem menor que o 22, então a gente vai fazer o seguinte, vou dividir aqui, eu sei que vai dar uma vez, porque 22 vezes 2 vezes dá 44, então já passou. Então uma vez, e vou colocar o 22 aqui. E aqui eu já sei que dá, né, eu vou fazer o passo a passo. Dá para fazer de cabeça, mas, né, olha só, passou 1 para cá, aqui passou vale 3. 10 menos 2, 8. 2 menos 1, 18. Claro que, novamente, dá para fazer direto sem ficar olhando aqui o valor, né? Mas já entendemos o resultado aqui. Feito isso, eu vou baixar. Olha, eu acabei de fazer a operação. E aí eu baixo o próximo. Baixei 1. E quanto que dá 181 dividido por 12? Professor, eu voltei para uma conta grande. E agora, como é que eu faço? Você pode fazer ela do ladinho e desenvolvendo, né? Pode fazer a divisãozinha aqui também, como você achar que pode ser mais cômodo para você. Mas eu sei, por exemplo, eu fazendo o método que eu aplico, tá? Às vezes dá para fazer de cabeça mesmo. Eu sei que 22 vezes 10 vai ser 220. Ou seja, está um número bem mais alto. Se eu tirar uma vez isso aqui, uma vez 22, eu já percebi que tirando uma vez 22, ou seja, 22 vezes 9, isso vai dar 198. Pô, 198 passou um pouquinho. Como ele passou pouquinho, se não passou 22, né? Então eu posso diminuir, muito provavelmente vai ser o próximo número aqui. Porque se eu diminuir 22, ó, 22 vezes 8, então é só diminuir 22 deste valor que nós temos aqui. Então vai ser 6, 7, 1. Certo? E aí, eu sei então que vai dar 8. Então eu vou lá e vou colocar o 8 aqui. Joia? Pegou o raciocínio aqui? Vou apagar. Feito isso, só multiplicar. 8 vezes... 8 vezes... A gente já viu aqui o resultado, né? Acabei de fazer. Só que eu apaguei.
né? 8 vezes 16, aí vai 1 para cá. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. E faço essa subtração, certo? Então, olha só, de 176 para 180 falta 4 mais 1, 5. Beleza? Então aqui sobrou 5. Muito bem. Agora, vamos baixar o 9. 9. Aqui, mesmo processo. Só que eu sei que 22 mais 22 é 24, mais 22 é 66. Então eu já sei que não é 3 vezes, é 2 vezes. Então eu vou colocar o 2. 2 vezes 22, como a gente acabou de falar, é 44. E a diferença aqui é 15. 15 não é divisível também, né? Até porque, galera, se fosse, não seria 2 vezes, seria 3. Depois eu vou explicar um pouquinho esse processo. E vamos baixar o 3 aqui. 153. A gente já viu que, por exemplo, olha só, 8 vezes dá 176. Menos 22 vai dar 154. Putz, por pouquinho, certo? Então vou ter que fazer mais uma vez. 7 não dá, vou colocar 6. Como ficou muito pouquinho. E aí você vai fazer 6 vezes 2. Tá ficando muito para baixo aqui, né? Vou subir um pouquinho a tela. Mais ou menos aqui, enquadrar. Aqui, ó. Então, ó, 6 vezes 2, 12. Vai umzinho, já tá lá. E 6 vezes 2, 12 de novo, com mais um, 13. Certo. E aqui, olha que bacana. Sobrou 21. Então, eu posso dizer para você que o número... Vou até pegar uma outra cor. 40.193 é igual a 22 vezes 1.826 mais 21. Olha que bacana. Sobrou uma linha ali. Beleza? Então, se eu tivesse um númerozinho a mais, seria 23 vezes 1.826. Mas não. Então, aqui para a gente ele cumpriu a sua função. E aí meu resto aqui ficou... Esse aqui é o meu resto. Tranquilo? Beleza? Tá? Galera, me digam aí como é que tá. Tá? Aproveita e coloca aí de onde você está falando, qual cidade você está assistindo. Eu sempre gosto de saber de onde está a nossa audiência, esse povo que está aprendendo matemática conosco, um sabadão, né? Sempre bom você estar ligado e antenado aí com a gente. Beleza? Muito bem. Depois dá uma olhada em geral. Seguindo aqui a nosso passo a passo, eu vou começar a falar agora sobre resto da divisão. Tópico super importante, porque é o resto da divisão, a ideia geral do resto da divisão é o que permite a gente saber por que eu faço algumas vezes uns números e outras não. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, né, só para a gente startar, eu vou pegar aqui um número, por exemplo, 16. E vou dividir 16 por 2. Tá? Veja que se eu dividir 16 por 2, eu já sei que isso é 8. 8 vezes 2 dá 16 e o meu resto aqui é 0. Beleza? Vou fazer assim, 17 dividido por 2, 18 dividido por 2 e 19 dividido por 2. Veja que estou aumentando, né, um valor, uma unidade para cada dividendo. Bom, 17 dividido por 2, você fala assim, professor, eu sei que 8 dá 16. 8 vezes 16, resto 1. Vou para a próxima aqui. 2 vai dar o quê? 9. 9 vezes 18, resto 0. 19, então vou colocar 9 de novo. 9 vezes 2, 18, resto 1.
E aqui eu posso fazer indefinidamente, várias vezes. O resto, como aqui o meu divisor é 2, o resto vai ser sempre 1 ou 0. Se ele for 0, significa que ele é divisível, né? Ou seja, ele não sobra resto. E se não for, vai sobrar 1. Essa é a lógica. Agora, olha que interessante. Eu vou substituir a mesma ideia. Você viu que o valor que deu 0 e 1. Eu vou pegar outros valores, sei lá, 18, eu vou dividir o 18 por 3. 19 e dividir por 3. 20 e vou dividir por 3. E 21 e vou dividir por 3 também. 18 dividido por 3, se você lembrar da tabuada, eu lembro que eu falei, é super importante. Ah, professor, tem que decorar a tabuada? Cara, é um caminho simples, né? Decorado, pega as que você tem mais dificuldade, vai decorando. Mas você sabe que 3 vezes 6, 18. Então, 3 vezes 6, 18. Resto, 0. Bom, como eu aumentei uma unidade, não vai fazer sentido eu multiplicar por outro. 6 vezes 3, 18, resto 1. Aqui também. Vai dar 6 vezes 3, 18, resto 2. Tranquilo? Tá me acompanhando? E aqui, fala, olha, se eu fosse colocar o 6, 6 vezes 3, 18, resto 3. Então, mas se é 3, não tem resto 3. Então tá errado, vamos lá. Se sobrou 3, então quer dizer que eu posso dividir mais uma vez. 7 vezes 3, 21, resto 0. Repara com isso que se olha só o meu valor divisor, qual o valor máximo de resto para ele? É 2. Certo? Porque se for 3, ele pode dividir mais uma vez e fim de papo. Tá? Então a gente volta para aquele modelinho nosso lá de dividendo, divisor, resto e quociente. Significa que o meu resto nunca pode ser igual ou maior do que o meu divisor. Tá? Uma questão básica. Porque se for, isso quer dizer que se ele for, o seu quociente é incrementado. Ele aumenta aqui 1 ou 2, ou quantas vezes forem aumentadas aqui, certo? Então aqui é só para a gente pegar essa partezinha mais tranquila aqui, beleza? Galera, dúvidas até aí? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Boa. Então olha só, vou falar uma partezinha de notação. Então, imagine que você tem lá A, B. A gente já viu que o primeiro modo de divisão é esse aqui, ó. O segundo modo de divisão, que você pode ver muito por aí, é isso aqui. Certo? Também é uma divisão. Você pode encontrar alguns outros lugares trazendo esse formato aqui. Uma barra. E é claro, o nosso clássico, a nossa clássica fração. Então, todos esses aqui são os mesmos modelos, a mesma ideia, né, de você trabalhar com o seu divisor, ou melhor, desculpa, o seu dividendo e o seu divisor. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Seguimos em frente. Uma coisa interessante agora, quero trazer para você, está relacionada a um critério de divisão, que é a divisão que acaba o mundo, que é a divisão por zero. Essa blasfêmia de divisão por zero. O que é a divisão por zero, galera? O que é a divisão por zero? Olha só, uma das propriedades, né, que a gente tem na multiplicação, ela permite que a gente possa, né, trabalhar de forma comutativa, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos também, as formas aqui da divisão. Mas uma coisa que eu quero mostrar para você é que imagine que você tenha um conjunto que não tem nada. Vou colocar isso aqui. Nada. Não tem como fazer um nada, fazer isso aqui. E eu quero colocar, imagine que sejam
moedinhas. E eu quero colocar essa moedinha nesse cofrinho aqui. Um porquinho. Beleza? Quero colocar uma moedinha aqui, mas só que eu tenho 0 moedinhas, tá? 0 moedinhas para dividir para, sei lá, 2 porquinhos. Vou ter que fazer mais rápido aqui. Está sendo cada vez pior. Ou seja, 0 dividido por 2. Quantas moedinhas eu coloco em cada cofrinho? Nenhuma. Os dois são zerados. Então, é 0. Né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Vou colocar o quê? Não tem. Não tem moeda para colocar no cofrinho. Só que agora, galera, imagina, eu posso ter 0 dividido por 2, ou 0 dividido por qualquer número? Posso. Qual que é o resultado disso aqui? É 0. Tá bom? Mas eu posso ter um 2 dividido por 0? Não posso. Por quê? Porque não tenho como dividir, não tenho o que eu fazer, não tem como... Como é que eu vou dividir 2 para ninguém? Não tem. Ó, para você ter uma ideia, quando eu falo, por exemplo, ó, eu posso dividir 12 por 4? Posso. 3 vezes 4, 12, resto 0. Significa dizer que para ter o número 12, eu faço o quê? Eu tenho que multiplicar 4 por um determinado valor, que mais o resto, e isso tem que ser seu próprio valor. Nesse caso, o 3. Mas, e se eu fosse falar para você, 12 é divisível por 0, tá? Qual valor eu ia fazer? Eu tenho que fazer o 0 vezes um determinado valor, somar um resto, e isso aqui se me tornar, até o resto, na verdade, como ele é divisível, teria que ser, nem vou até tirar esse resto aqui para não confundir, tá? Para não te confundir. Teria que ser 12. E que valor que eu faço vezes 0 que vira 12? Falam aí para mim. Tem algum valor que se multiplica por 0 e vira 12? Não tem. Então não tem divisão por 0, não tem como, tá? Então isso aqui, lembra, divisão por 0, não. Tá? Divisão por 0 não tem. Beleza até aí? Tá aí. É claro que isso aqui é óbvio, né? Mas galera, o óbvio tem que ser dito também, né? Muitas vezes se o cara não presta atenção, ele acaba fazendo essas blasfêmias aqui, achando que em algum lugar na mente do cara ele trouxe um 0, ou dividido por 0 de algum valor. Não tem, tá? Pelo amor, não faça isso. Joia? Então vamos lá. Voltando. E aí eu vou trazer as propriedades. Olha só, propriedades. E as propriedades principais que nós temos aqui, na verdade a gente já conhece. Então tem lá a propriedade 1. E aqui é uma coisa importante, tá? A divisão não é comutativa. Por quê? Porque eu posso dizer para você que 4 dividido por 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 4. Certo? Então, não tem, são valores diferentes. Se você concordar que a gente pode fazer um negócio aí que vai dar bom para mim. Tá? Então, não é. Segunda, ela não é associativa. Ela não é associativa. Por que ela não é associativa? Porque se eu fizesse
qualquer continha. 10 dividido por 2 dividido por, por 3, né? Isso aqui é diferente, né? De você fazer a parte de associação. Então, também não é. Vou até apagar isso aqui, para não confundir. Certo? Um detalhe importante, não possui elemento neutro. Não possui elemento neutro. Professor, e o zero? O zero não funciona como elemento neutro aqui, tá? Porque ele dependeria da propriedade comutativa de ser por exemplo, o 1 na multiplicação. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Não muda. Mas aqui, zero, né, zero dividido por qualquer número é zero, mas qualquer número dividido por zero não existe. Então, também não possui. Certo? Então, essas são algumas propriedades que são importantes a gente frisar aí para você. E aí, beleza, vou passar um pouquinho mais para frente. Vou passar aqui. E a gente eu quero passar para você alguns critérios de divisibilidade. E aqui, galera, critérios de divisibilidade. Divisibilidade. Isso aqui vai ser importante porque esses critérios, vou até colocar em destaque aqui, esses critérios aqui é que vão te ajudar na hora de fazer as contas mais rápido. E eu vou passar aqui os principais e aí você vai estudando, anota, tá? Tudo que eu estou passando aqui para que você não fique por fora. Os critérios de divisibilidade eu vou ter aqui, ó, divisibilidade por 2. Um número é dito divisível por 2 quando, só para entender o que é ser divisível, tá? Ser divisível é igual a resto zero. Então, um número é dito divisível por outro quando no final o resto sempre é zero. Isso eu falei agora há pouquinho, mas é sempre bom dar uma relembrada, tá? Então, também é muito claro porque quando você não vai, quando sobrou alguma coisa, quer dizer que não deu mais, pode dividir. Então, sobrou. Se sobrou, não é divisível, tá? Então, vamos lá. O número é dito divisível por 2 se o algarismo da unidade é par. É par. E aqui a gente fala dos números 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se o último outro algarismo, o algarismo da unidade, for par 0, 2, 4, 6 ou 8, então quer dizer que aqui esse número é divisível por 2. Esse é o mais fácil que você pode encontrar. Por exemplo, aqui, ó, 30, 19, deixa eu ver, 2024, certo? 57, só para a gente entender. Ó, o último aqui é par? É. Então isso aqui é. O último aqui é par? Não. É ímpar? Então não é. O próximo aqui, o último é par? É. Então é. O último aqui, o último é par? Não, é ímpar. Então não é. Mais simples que isso aqui, eu não sei como te explicar, tá? Então se o último for par, não tem erro. É muito tranquilo para a gente fazer isso aqui. Agora, vamos ver o critério de divisibilidade por 3. O critério de divisibilidade por 3, ele é bem interessante. É quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Por 3. Não entendi.
Pode dar um exemplo, professor? Pode, claro. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui os números, vamos colocar aqui alguns números, 21, 81, 13 e 4.860, 126, sei lá. Isso aqui. Que número grande. Então vamos lá. Vou pegar até aqui uma outra cor, ó. 2 mais 1 é igual a 3. 3, obviamente, é divisível por 3. Então, nós estamos diante de um número divisível por 3. 8 mais 1 é 9. E 9, você sabe que 9 também é divisível por 3. Então, também é divisível por 3. 1 mais 3 é 4. 4 não é divisível por 3. Portanto, não é. E aí vamos pegar esse camarada aqui, ó. 4 mais 8 mais 6 mais 1 mais 2 mais 6. Vamos ver quanto isso vai dar. Então você vai ter que 10, 20, 26, 27. 27. Aí vamos supor que, pô, não sei se 27 é divisível por 3. Você faz de novo. 2 mais 7, isso dá 9. E 9 você já viu que também é divisível, obviamente, por 3. Significa que esse camarada também é divisível por 3. Viu como é que é fácil? É bem tranquilão. É só você somar os algarismos dele ali. Bem fácil mesmo. Tá? Então vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui. Quero apagar para não apagar o meu título ali em cima. E aí, vamos pegar agora divisibilidade por 4. Você concorda comigo que 4 é 2 vezes 2? Significa que eu vou fazer duas vezes esse critério de divisibilidade. E olha que interessante. Eu posso dizer que o critério de divisibilidade por 4 é quando você tem, por exemplo, a soma, a dezena e a unidade são divisíveis por 4. Certo? O que significa dizer que a dezena e a unidade é divisível por 4? Significa dizer o seguinte, ó. Os dois últimos, na verdade, né? Então, se eu tenho isso aqui, significa que são os dois últimos. Os dois últimos algarismos. Beleza? Vou fazer um testezinho aqui, ó. Imagine que eu tenha lá um número 936. O que me interessa? Os dois últimos. 36 é divisível por 4? Se você estudou a tabela, você sabe que sim, né? Vai dar 4 vezes... Opa, 9. Deixa eu apagar aqui. Foi na empolgação. 9, 36, ou seja, resto 0. Então é. Então, posso garantir que esse número aqui é divisível por 4. Aí vamos pegar um outro número. Vamos pegar um número aqui. 2148. Beleza. Pego novamente os dois últimos. Ou seja, 48. Claro que 48 é divisível, né? É 12. 12 vezes 4, 48. Se os dois últimos são, ok, check. Fechou. Muito fácil também. Viu como essa aqui é bem tranquila? Foi bem fácil também. É o mesmo procedimento. Então você pegou, se eu pegar o que nós falamos do critério de divisibilidade por 2, quase que não saiu, então usamos o mesmo recurso aqui. E aí, deixa eu apagar novamente. Depois você pode pausar, printa aí, tá, galera? Printa aí para ver, para você ter. Ou copia. A melhor coisa é copiar.
Critério de divisibilidade por 5. Que 5 feio. Faça um 5 direito. Não melhorou muita coisa. Tá? Eu nem vou perder meu tempo, né, galera? Assim, o último algarismo deve ser. Deve ser ou 0 ou 5. Não tem segredo. Qualquer número que você me falar aí, 783.425. Pô, 5. 2020. Pô, 0. É 0 ou é 5, é divisível por 5. Então aqui não tem nem o que pensar. Né? Aqui está muito fácil. Isso aqui acho que todo mundo sabe também. Tá? 6. Critério de divisibilidade por 6. Você concorda comigo que 6 é o mesmo que 2 vezes 3? Se discordar, então quer dizer que eu vou juntar os dois critérios. O critério do 2 junto com o critério do 3. E se eu falar para você que os critérios do 2 eram números par, tem que ser par. E aqui, algarismos, a soma dos algarismos, soma, eu vou colocar um maisinho aqui para você entender que é soma. Tem que ser divisível por 3. Tá? Então vamos pegar um valor qualquer aqui, ó. 98. 98. Bom, ele é divisível por 2 e é divisível por 3? Vamos ver. Então, 98, ele é par? É par, ó. Opa, sem querer. É par. Então, significa que ele marcou aqui, ó, no 2. Check. E o 92, a soma de 9 mais 8 é igual a 17. 17, não sei se é, professor. 1 mais 7 é 8. 8 não é divisível por 3. Então, não é. Então, não é divisível por 6. Beleza? Ficou fácil? Vamos pegar um outro. Vamos imaginar um número... Soma. 126. 126. Vamos fazer aqui de novo. Se é divisível por 2. Bom, se é divisível por 2, claro, né? Já joguei propositalmente um número par para ser divisível por 2. E aí eu tenho 1 mais 2 mais 6. Isso dá 9, que também é. Nesse caso, check. Divisível por 6 também. Tá? Esse aqui também é bem fácil, é bem tranquilo para você praticar e entender. Tá? Então, até agora, todos eles eu achei muito tranquilo. Chegamos num número primo. Professor, o que é número primo? Se você quer saber exatamente como trabalhar com os números primos e acha isso importante, faz o seguinte. Já vou, né, tem que ser casca grossa. Senta o dedo no like e coloca, professor, quero aprender sobre os números primos. Escreve aí para mim que eu vou lá e falo, vamos fazer, vamos junto, tá? Então, olha só. Quero colocar aqui o número 7. Tem gente que não gosta de colocar esse cortezinho. Tem gente que faz assim o 7. Ou assim. Sei lá. Sim. Sei lá. Eu prefiro fazer com um cortezinho. Sabe de onde veio? Você sabe de onde veio a história desse cortezinho no 7, esse tracinho? Isso aqui, na verdade, galera, eu vou abrir um parênteses aqui, só para ficar um contexto. Isso aqui, na verdade, vem da Bíblia. Né? Tinha lá, quando Moisés foi lá e recebeu a tábua com todos os mandamentos, e ele começou a ler para o pessoal. Amar Deus sobre todas essas coisas, não tomar seu santo nome em vão, e assim vai. E aí tinha lá, né, o 7, não cobiçarás a mulher do próximo. E a galera começou a gritar para ele, corta o 7, corta o 7. Ele foi lá e cortou o 7. Aí ficou o cortezinho ali.
E fechei o meu parênteses, não tinha nada a ver com o assunto, né? Voltando para a aula aqui agora, esse momento de falta de descontração. Se você gostou da piada, escreve aí. Se não gostou, escreve aí também. Ai, ai, ai. Galera, próximo aqui, 7. O 7 é primo. Ele tem um critériozinho que é um pouquinho mais complexo. Então, vou te mostrar como é que eu faço e depois a gente vai pensar aqui. Então, assim, vou pegar um número. Imagine aí o número 238, certo? Tem lá o número 238. Como é que eu vou saber se esse número é divisível por 7? Para fazer isso, tá? Eu faço uma separaçãozinha nesses números aqui. Eu sempre separo o último deles, esse aqui. Tá? Sempre separo. Então eu vou colocar isso aqui como sendo 23 e o 8 aqui do lado. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Você vai pegar e vai multiplicar esse valor por 2. Sempre vai multiplicar por 2 e fazer uma subtração disso aqui. Então eu terei na sequência 23 menos 2 vezes 8, 16. E isso aqui, o que vai te interessar é esse resultado. 7. Esse valor aqui é divisível por 7? Claro, é 7, né? 7 dividido por 7. Então, quer dizer que esse valor aqui é divisível por 7. Não pegou a ideia? Farei de novo. Vamos pegar um outro número, tá? Então, vou pegar, por exemplo, 126. 126. É para fazer com preto. Acabei de saber. 126, separo o 12 e boto 6 aqui do lado. E vai multiplicar. Então, você vai ter aqui 12, 12 menos 2 vezes 6, 12. Isso vai dar 0. 0 é divisível por 7? 0 é divisível por 7. O que não existe é 7 dividido por 0. Então, nesse caso, é divisível. Check também. Opa, fica verdinho, né? Então, também é. Certo? Vamos pensar um outro número aqui. Pagar essa continha aqui, fazer um outro númerozinho aqui. Vamos pegar o número 5.236. Será que é? Aí você vai separar o seguinte, ó. 5, 2, 3 e 6 do outro lado. E aí você vai fazer o mesmo procedimento. Menos 2 vezes. Aí você vai fazer o seguinte. 2 vezes vai dar, vou colocar menos aqui. 500 dá 500 menos 12, 511. Professor, e aí? 511 é divisível? Né? Faz a mesma coisa. Faz de novo. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima. Ó, faz de novo. 51 e 1 do outro lado. Menos 2 vezes 1. Então você vai ter 51 menos 40. Oh, estava colocando resultado. Menos 2, que é 49. Professor, eu não sei se 49 é divisível. Na verdade, se você sabe a tabuada, você sabe que 7 vezes 7 é 49, então sabe que ele é. Mas vamos supor que não saiba. Tá? Então eu vou dar um check aqui para garantir que ele é. Mas vamos supor que você não saiba que é. Então você vai fazer o seguinte: 4 de um lado, 9 do outro. 2 vezes o 9. 4, 2 vezes 9, 18. 4 menos 18 vai dar 14. Independente do sinal, positivo ou negativo, menos 14 é divisível por 7 também. Tá? Então tá tranquilão aqui. Muito bem, voltando aqui. Vamos agora para o próximo critério, que é o critério do 8. Certo? Critério de divisibilidade por 8.
Deixa eu enquadrar aqui, beleza. Critério de divisibilidade para o 8. Olha, se você entendeu como é que funciona o do 2, o do 4, o 8, que são alguns números aí da base 2, então é bem fácil. Então aqui, os três... deixa eu pegar outra cor. Os três últimos algarismos são divisíveis por 8. Ou seja, a centena, a dezena e a unidade. E aí, ó, galera, se você pegou a ideia, aí fica muito tranquilo, porque olha só, vamos pensar num número... Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Pensando aqui no número, por exemplo, 3.864. Tá, vou tentar pegar um número mais fácil para entender aqui. Bom, os três últimos, então, vou separá-los aqui. 864 é divisível? Se você lembrar, o 64 é, né? Então, o 64 é e o 800 também é. 800 vezes 100. Então, aí, isso aqui realmente é divisível. Então, check, check. Também é divisível, tá? Mas, em caso de dúvida, vai lá, faz e vai dividindo, tá? Os critérios é para acelerar o teu processo. Caso você não lembre, ou ficou em dúvida de qual modelo, vai direto. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, 67.920. E aí, será que é? Você vai pegar o quê? Pega os três últimos. Então, aqui, ó, 920. Mas 920 é ou não é? Ou você vai ter que dividir. Divide por 8. 9 vezes 1 dá 1. 1. Baixa o 2. 12 vai dar 1. 1 vezes 8. 4. Baixa aqui. 5. 5 vezes 8, 40. Opa, 0. Significa que 920 é divisível. Se 920 é divisível, então todo o valor vai ser divisível por 8 também. Pelo menos uma vez. Tranquilo? Muito bem. E vamos para o último aqui. Né, para a gente pegar o último critério. O último critério é o 9. E aí, o 9, galera, ele tem uma pequena diferençazinha. Significa, ó, que é a soma. A soma dos algarismos. Lembra lá que é o 3? Então, o 9 eu posso dizer que é 3. Oh, caramba. 3 vezes 3. Lembra que para o 3, a soma dos algarismos tinha que ser divisível por 3. Então, aqui é igual. A soma dos algarismos deve ser divisível por 9. Simples assim. Não tem segredo, é isso aqui mesmo. Vamos pegar um número aí, por exemplo, 81. 81. Né? 8 mais 1, 9. Divisível, claro, eu peguei o número que é facinho, né? Eu sei que é 9 vezes 9, 9 ao quadrado ali. Tá? Vamos pegar um outro aí. 246. 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. Apesar de 12 ser divisível por 3, não é divisível por 9. Então, não é. Não é. Então, vamos pegar um outro aí. Vamos ver se a gente acerta mais um outro aí. 2.754. 2 mais 7 mais 5 mais 4. Isso dá 2 mais 7, 9. Com 9, isso dá 18. Caso você tivesse dúvida, será que 18 é 1 mais 8 é 9?
Então significa que este valor também é divisível por 9. Ficou tranquilo? Muito fácil, né? Muito tranquilão, muito tranquilex para você aqui utilizar esse modelo. E galera, olha só, acho que o nosso tempo aí já até esgotou, passou um pouquinho. Professor, faltou 10. Pô, galera, se você não souber dividir por 10, é tudo que termina com 0. Né? Então, se não souber de fazer a critério de divisibilidade por 10, ó, tá bom. Como eu prometi que aqui é sub-0, vou ser paciente. Então, critério de divisibilidade por 0, tudo que termina com por 0. Critério de divisibilidade por 10 é todo o valor que termina em 0. Beleza? Galera, espero que você tenha tido um bom proveito nesse tempinho nosso aí. Aproveite, tire suas dúvidas, coloca aí, tamo junto. E aí, a partir do momento que você estiver precisando, ficar em dúvida e achar que precisamos dar uma ajustada nessas aulas, porque é algum conteúdo, comenta aí, tá? E aí, ó, vou deixar um desafio para você. Pega o ano do seu nascimento e eu quero que você descubra quais são os divisores desse número. Então, ele é divisível por quais números, tá? E coloca aqui nos comentários. Coloca para mim aí que eu quero ver se você entendeu e pegou o macete, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!